Hoje teve uma decisão do plenário do TCU, Tribunal de Contas da União, no sentido de aprofundar a investigação sobre conflito de interesses e lawfare contra o ex-juiz suspeito Sérgio Moro. Eles negaram o arquivamento do processo que trata desses dois pontos, dessas duas acusações em relação ao Sérgio Moro. E tem uma expressão aqui que eu quero que você explique, por favor, Joaquim, que é a revolving door. Revolving door é essa troca aí, uma expressão usada justamente para o conflito de interesses, mas explica para a gente o que tem a ver com a porta isso. Tá certo. Bom, primeiramente, o Sérgio Moro teve uma grande derrota, porque ele já respondia a uma investigação que estava a cargo do Bruno Dantas, e foi feita uma outra representação, agora ele respondia uma representação por conflito de interesses, e agora houve uma outra representação, que é o revolving door, que é a porta giratória, e lawfare. E, no primeiro momento, o relator do caso, que é o Haroldo Cedras, ele havia decidido pelo arquivamento desta denúncia. Aí, o ministro Bruno Dantas, que é o revisor, pediu vistas, apresentou seus argumentos e o Haroldo Cedras mudou a posição dele e entende que sim, o inquérito deve prosseguir. Bom, a porta giratória, ela é, na verdade, uma prática que no Brasil pode ser considerada como uma prática de corrupção. Por quê? Você está de um lado do edifício, vamos chamar assim, você está do lado, ou do balcão, você pode usar essa mesma expressão, onde você é juiz e você toma algumas decisões. Aí você pula o balcão e vai atuar do outro lado, onde aqueles beneficiados pela sua decisão, eles então vão te pagar. Então, no Brasil, isso pode ser considerado um caso de corrupção. Existe nos Estados Unidos, e isso também é contestado lá, porque cada caso é um caso, e isto é visto como suspeito, uma ação suspeita de corrupção. Formalmente, o Moro cumpriu os 6 meses, que chama de quarentena, e depois ele foi trabalhar na Álvares e Marçal. O que está sendo investigado agora, Gisele? Que justamente o Moro, essa passagem dele por esta porta giratória foi, na verdade, algo que já estaria previamente planejado. É uma coisa curiosa, porque o que acontece com o Moro, e hoje comprovadamente, é algo que ele acusou o Lula, e sem comprovação. O que era isso? O Lula, na investigação do caso do Triplex, que deu ao Lula, tirou do Lula 580 dias de liberdade e tirou do Brasil inteiro a oportunidade de votar no Lula, o que é que ele foi acusado? De que, na verdade, quando aquele triplex atribuído a ele, que nunca foi dele, efetivamente nunca foi, mas o qual era a tese, a teoria construída pela Lava Jato e aceita pelo Moro, de que ele, como juiz, como presidente da República, até 2010, ele deu favores ou concedeu favores à OAS, esperando uma recompensa futura. E essa recompensa teria vindo 4 anos depois, na forma do triplex. Essa era a tese. E não foi comprovada, porque não tinha que ser comprovada. Não faz sentido o Lula ter o triplex, nem pela localização, porque ali naquele local do Guarujá, o Lula nunca poderia usufruir daquele bem, nem pela localização e nem pela situação jurídica do triplex. O triplex estava reservado para pagar os credores ou como garantia da recuperação judicial da OAS e de uma operação de crédito da própria OAS. Portanto, se a OAS deu aquele apartamento em garantia, é porque ela não era do Lula, porque ela não pode dar o que não fosse dela. Porém, era dela. Só que o Moro construiu toda essa tese. E agora, o Moro, em relação a Álvares e Marçal, fez exatamente aquilo que ele acusava o Lula de ter feito e o Lula não fez. Isto é,
E é isto que o Álvares e Marçal, é isso que o TCU vai investigar agora, dentro da ótica da perda de receita e do desperdício de recursos públicos numa operação judicial que foi conduzida por um juiz parcial e suspeito. Vai ser conduzido assim, por quê? Não há sombra de dúvidas de que efetivamente o Sérgio Moro recebeu 3.700.000, pode ter recebido até mais, mas nesse período de um ano tem contrato que ele mostrou, dinheiro que ele recebeu. Não há dúvida de que efetivamente o Sérgio Moro, como juiz, tomou decisões que levaram a Odebrecht à ruína. Por que o TCU investiga? Porque produzindo a ruína de uma empresa, a União perde o quê? Capacidade de arrecadação, ela perde receita tributária. Essa é a ótica, por isso que o TCU investiga. E também porque houve um gasto, isso da Lava Jato como um todo, em uma operação que agora está se revelando nula, em várias situações, nula de direito. Então, hoje, o Sérgio Moro teve uma grande derrota. Se a Procuradoria não investiga o Moro, porque deveria investigar, a Procuradoria que eu falo é o Aras, que já foi comunicado disso, o TCU decidiu hoje que sim, o inquérito continua, e é bom que continue, e que ele, dentro das prerrogativas do TCU, que encontre os elementos que faltem para comprovar efetivamente que o Moro ele esteve envolvido. Este caso da Álvares de Marçal, ou revolving door, a porta giratória, na verdade, é um caso de corrupção. Ele efetivamente recebeu de uma empresa que se beneficiou da decisão dele. É isso que vai ser agora investigado.